Olá pessoas, eu sou o Laio e eu quero ajudar pessoas a vencerem o sedentarismo. Há alguns anos eu venho trabalhando em uma ideia que está funcionando muito bem para mim e pode ser que funcione muito bem também para outras pessoas. Mas esse vídeo aqui é mais... Eu não sabia muito bem o que gravar, estou gravando ao vivo, então o que viesse na cabeça estava valendo. Então eu pensei em contar um pouco da minha história para vocês entenderem como foi que as coisas foram acontecendo até eu chegar aqui nesse momento que estou gravando esse vídeo, né? Bom, então se eu for começar lá do comecinho da minha vida, pelo menos o que eu lembre, fica inevitável não falar dos meus pais, né? Meus pais vieram do interior, uma família bem humilde, viviam do corte de cana e da produção na roça, mas aí eles se conheceram, se casaram e tiveram a ideia de arriscar a vida na cidade grande, né? E essa decisão mudou a vida deles para sempre, né? Então, mas me lembrando aqui quando eu era criança, hoje somos em 3 irmãos, eu sou o mais velho, mas meus outros 2 irmãos. Mas quando eu era criança, antes dos meus irmãos nascerem, meu pai já tinha trabalhado em alguns empregos e aí resolveu abrir o próprio negócio. Quando a gente chegou aqui a morar onde a gente mora hoje, não tinha nada, era mato para todo lado, não tinha nem casa, enfim, era um verdadeiro deserto. Mas era o lugar que a gente tinha para poder começar a viver. E aí meu pai teve a ideia de abrir um negócio e começou com uma palhocinha no quintal de casa, ele fazia os consertos e os equipamentos para algumas empresas, e eu ficava no balanço assistindo isso, e até então não tinha irmão, meu segundo irmão ainda não tinha nascido, né? Quer dizer, meu primeiro irmão não tinha nascido ainda, e eu ficava brincando sozinho no quintal, no meio dos matos, catando inseto, brincando com lama, criança, né? Ficava explorando o ambiente ao redor. E depois de um tempo, as coisas aqui, a comunidade foi crescendo, foi chegando mais gente, um dos meus irmãos já nasceu e já estava ficando maiorzinho, a gente já brincava, aí foi o primeiro ponto onde que eu me lembro que eu tive contato com a atividade física, né? Criança sempre tem isso. Então eu brincava com meu irmão e tudo mais, mas ainda assim era aquela coisa dentro de casa. Mas aí foi chegando vizinhança, as coisas foram mudando por aqui, e então a gente começou a conviver com os primeiros colegas aqui da comunidade e brincava sempre, comecei a fazer meus primeiros amigos e gostava muito, né? Tava jogando bola, tava andando de bicicleta, tava brincando de pique-esconde, enfim, o que viesse, o que valia era estar com os amigos ali e estar fazendo alguma coisa. Pelo menos que eu me lembre, eu sempre estive em contato com atividades diversas. O tempo foi passando, a gente foi crescendo, cheguei ali na idade da adolescência e meu pai já estava com a, a empresa, já tinha deslanchado, né? Tinha saído do quintal de casa e tinha arrumado um ponto num um bairro comercial aqui perto e as coisas estavam melhorando. E isso eu via acontecendo, né? Meu pai fazendo o esforço dele de um lado, minha mãe ficava em casa cuidando da casa, dando todo o suporte, cuidar da nossa educação e era aquela troca constante. Mas daí em diante meu pai já me levava para trabalhar com ele, estava na escola e para ele isso sempre fazia, como eu digo, parte da educação também, até porque afinal eles foram criados dessa forma, né? Mas enfim, quando cheguei nessa idade ali, vamos dizer 13, 14 anos, já vivia praticando diversas atividades, não sabia de nada ainda, não sabia nem o que era exercício físico, eu só queria saber de que tinha que andar de bicicleta, de jogar bola, de estar com meus amigos, trabalhar com meu pai, ficar em casa com meus irmãos, brincava, às vezes brigava, né? Porque isso faz parte também. Quem tem irmão que nunca brigou, que atira a primeira pedra. Mas o primeiro ponto onde eu percebi que a atividade física causou uma mudança na minha vida foi ainda nesse período aí, porque que eu lembro, eu era uma criança, pelo menos na escola, sempre muito mais quieta, mais tímida, sabe? Não conseguia fazer tantas
interações, mas a atividade física, aquelas brincadeiras em grupo, com os amigos na rua e na escola, isso foi me ajudando a poder interagir mais e mais com as pessoas. É, e isso é uma coisa muito legal que a atividade proporciona pra gente, né? E em um tempo a gente vendo as coisas acontecendo, o pai trabalhando, acho que a gente já ficou maiorzinho, minha mãe já passou aí a dar um suporte na empresa também para poder dar uma ajuda na parte administrativa, para ir em banco, fazer pagamentos e tal. E eu já era o mais velho, já estava lá também e surgiu o computador. Aquilo para mim, caralho, velho, que negócio foda. Eu queria ficar na frente do computador o dia inteiro, queria ir pro trabalho todo dia para ficar na frente do computador. Brincava, jogava e ficava querendo saber, mas eu era muito curioso, assim como eu era brincando no quintal de casa, enquanto era tudo mato, ficava explorando o ambiente, eu também quebrava o computador. Meu pai ficava puto comigo, chamava o cara para ajeitar o computador e eu ficava lá olhando, aprendendo, e depois de um tempo eu comecei eu mesmo, quebrava de propósito e tentava ajeitar. E fui aprendendo as coisas dessa forma. Sei que isso não tem nada a ver com atividade física, mas é o que está vindo na minha cabeça e eu estou seguindo o fluxo aqui para vocês tentarem acompanhar. Bom, na escola, a educação física era uma atividade que, pelo menos os meninos, sempre todos queriam, porque fazia os exercícios lá que o professor mandava, né? A gente corria dentro da quadra, polichinelo aqui e ali, fazia os abdominais, flexão, mas a gente no final queria era bola, queria jogar bola, queria correr, queria jogar bola. A gente só queria isso, não queria saber mais nada. A educação física no dia era pra gente terminar a aula, que era a parte chata pra gente, e bola. Mas eu era um dos menores da turma e acabava não sendo escolhido para nenhum dos times. Aí o que me sobrava era marcar a presença, fazia os exercícios para marcar minha presença, porque eu não queria ser reprovado, óbvio, e ia-me embora jogar videogame, que era o que sobrava para mim. Sempre tive esse contato com jogos, com computador, internet, foi outra coisa que chegou e a informação, eu tinha acesso ao mundo inteiro ali na tela de um computador e aquilo começava a encher minha cabeça com um monte de ideias e o tempo foi passando, eu fui crescendo, consumindo informação, trabalhava com meu pai, continuava ali, já fazia algumas coisas, sempre era uma vida muito ativa, muito fisicamente ativa na verdade, né? Sempre tive contato com diversas atividades, como eu disse, né? Bicicleta, eu andava muito de bicicleta, fui experimentar andar de skate também, bola, nunca parei de jogar bola, pelo menos que eu me lembre, eu amava futebol, amo futebol, gosto muito, mas tinha um tipo de atividade que me chamava a atenção desde criança e eu não tinha oportunidade ainda, porque eu não sabia por onde começar ou como fazia, que eram as artes marciais. As artes marciais eram algo que, cara, eu assistia uns filmes quando no domingo meu pai gostava de ver os filmes do Chuck Norris, do Rambo, e aí apareceu um chinesinho, meio puxado, né? Pequenininho, Bruce Lee, eu acho que muita gente conhece, e eu, criança, ficava, cara, velho, isso é muito foda, aquilo ali pra mim era fantástico, aprendia a dar uns golpes pra um lado e pro outro, brincava de luta contra brincava de luta com os meus amigos na rua, a gente fazia umas brincadeiras, separava os times, menino, criança, não tem porcaria nenhuma na cabeça, era a brincadeira que a gente fazia, vamos brincar de briga, sem perder a amizade, e ainda tinha isso, tava todo mundo conhecia Bruce Lee e tal, e queria brincar e queria tentar aprender, e era algo muito massa, a atividade física nesse período da minha vida que eu me lembro era muito legal, ajudou muita coisa pra mim, né? Mas aí eu continuei trabalhando, iniciei o ensino médio, continuei trabalhando com meu pai, e aí começam aquelas coisas, né? Você tá ficando, bateu 18 anos, os pais já começam, e aí, vai estudar, como é que vai ser, se vai ser serviço militar, e eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada, eu tava muito tranquilo, eu trabalhava com meu pai, recebia um saláriozinho, aprendia muita coisa ali, porque eu vivia na frente do computador, na internet, já desenrolava muita coisa na empresa também, afinal cresci trabalhando com ele, e
Em casa tinha meus irmãos, tinha meus amigos, na rua, na escola e tava tudo tranquilo. Mas eu passei um bom período ali só imaginando o que é que eu poderia fazer. Nesse período eu estava já bem curioso no, na internet, na frente do computador, e como já gostava muito de ficar jogando videogames, eu tinha um contato muito especial com jogos. Né? Eu acho que toda criança, todo adolescente ali nessa fase, eu acho que até os adultos hoje têm muito contato com jogos. E eu tentava criar os meus jogos, tentava criar os meus joguinhos. Pegava um monte de programa, tentava criar jogo de luta, jogo de estratégia, jogo diversos. E só pra aprender, só pela curiosidade mesmo, porque eu queria ver como é que funcionava e gostava daquela coisa toda de tentar criar algo diferente, né? É, mas aí também é, essa curiosidade toda, eu me lembro que em um período desse eu resolvi ir pro conservatório. Meus pais, na verdade, minha mãe cantava no conjunto da igreja, meu pai tocava guitarra, teclado, e ele tentava ensinar para os filhos, eu e meus outros irmãos, a tocar e ter contato com a música. Era massa. Mas eu não queria aprender. Eu me lembro que meu pai, quando eu acho que eu tinha uns 5 anos, ele me deu um cavaquinho para aprender a tocar. E a primeira coisa que eu fiz foi quebrar o cavaquinho porque eu batia o cavaquinho. Eu queria fazer barulho, eu não entendia cordas, não entendia aquelas notas musicais e aquilo ali na minha cabeça eu não fazia. Eu queria era barulho, eu queria bater, eu queria batucar, né? E depois nessa idade que eu tava ali no final da adolescência e tal, eu resolvi aprender a tocar bateria. Entrei no conservatório, já tinha uma influência, né, dos pais com a música e tudo mais, e eu resolvi tentar achar um instrumento que eu me identificasse e encontrei. Estava aprendendo, mas eu ainda tinha aquela vontade de aprender uma arte marcial. Uma arte marcial eu procurei que eu encontrei um menino, um amigo, né, que trabalhava na oficina lá com meu pai. Ele falou que fazia taekwondo e eu não sabia nem o que era. Não sabia nem o que era taekwondo. Eu acho que eu tava com o que, 17 anos, eu não vou lembrar exatamente, mas foi mais ou menos aí. E aí ele me chamou para fazer uma aula teste. Eu já tinha entrado no conservatório, estava aprendendo música, estava achando muito massa, eu tinha achado um instrumento que eu gostava de me envolver, me sentia muito bem aprendendo e continuando isso. Já estava terminando o ensino médio ali e eu fui com ele. Não, me lembrei. Na verdade eu tava procurando. O Bruce Lee me dava vontade de procurar queria conhecer o Kung Fu. Aqueles movimentos e tudo mais, aquela filosofia que a arte marcial tinha. Eu queria fazer Kung Fu. E procurei e não achei. Até que esse amigo, né, que trabalhou lá, ele foi e falou comigo que ele tava praticando taekwondo. E eu fiquei curioso, mas ele não me falou do taekwondo, mas ele disse que onde ele treinava tinha um mestre de Kung Fu e eu queria ir lá conhecer, porque ele sabia que eu tinha vontade de aprender. Eu fui com ele até essa academia e eu não encontrava o mestre de Kung Fu, fiz uma vez e fiquei lá, assisti o treino dele, voltava para casa, tentava uma outra vez e não conseguia encontrar, desculpem, o mestre do Kung Fu, né? Mas uma outra vez eu fui e fiquei para esperar a aula do taekwondo para ver como era. Fiquei com aquele receio, eu não vou praticar hoje, vou só dar uma olhada. E aí o mestre no dia me chamou, ele, entra aí lá, faz uma aula aí, vê se tu gosta, pô, tu é magro, sempre fui magro e tinha as canelonas para ele, hoje tu pode se dar muito bem aí, tu vai gostar e tu vai dar certinho. Parece que ele estava adivinhando algo que nem eu estava vendo. Eu fiz a primeira aula, fiz a segunda aula, fiz a terceira, e eu me lembro que depois da segunda semana eu já tinha comprado doboki, já tinha comprado faixa, já estava querendo fazer exame de graduação e aquilo já tinha entrado na minha cabeça e eu queria... eu quero isso, eu gostei pra caramba. E daí então eu não parei mais. Continuei fazendo taekwondo, fui fazendo graduação, continuava no conservatório, saía de um pro outro, largava do trabalho, largava o trabalho lá com meu pai, corria o conservatório, fazia as aulas lá de música, tocava bateria e corria pro taekwondo.
né? Treinar lá e aquilo tava muito, muito legal. Eu nunca imaginava que eu ia fazer uma arte marcial de verdade. Desde criança era um sonho e acabei conseguindo encontrar uma e puf, foi, foi tiro e queda, né? Gostei, foi amor à primeira vista, vamos dizer assim. Né? Mas aí eu vinha treinando e graduando e passando de faixa e aquele processo todo, depois de acho que uns 2 anos de treino, eu estava naquele fluxo de aprendizado e desenvolvimento de um monte de habilidades simultaneamente, né? Eu estava me desenvolvendo, fazendo os trabalhos na parte de computadores, eu estava começando a já ajudar bastante na empresa do meu pai, já tinha uma função determinada, né, que só eu fazia, dava um suporte, e essa parte eu era o nerd da família, conseguia fazer a parte de informática, dava todo um suporte, estava no conservatório, tocando bateria e tal, e no taekwondo eu estava num ritmo muito massa, estava progredindo de um jeito que eu nunca imaginava, e aquilo ali, cada vez que eu progredia de faixa, eu ficava querendo mais, eu queria mais, porque desde criança eu tinha a vontade de ser faixa preta em uma arte marcial. Tinha vontade, eu tinha aquele desejo. Né? E aí foi quando aconteceu uma parada que não esperava e fez com que tudo, tudo mudasse, tudo desse uma parada. Né? No dia 31 de dezembro de 2007. Eu lembro como se fosse ontem. Eu me lembro como se fosse ontem. Lembro de cada detalhe, lembro de cada coisa que aconteceu no dia. Que nesse dia eu estava conversando com um amigo meu aqui na minha rua, pertinho de casa, conversando com os meus amigos, que era coisa que eu sempre fazia. Todo mundo se organizando para preparativo para a festa de Réveillon, né? Aquelas coisas, corre e tal, e soltando fogos na rua, e a gente ignorou, mas aconteceu que onde eu estava eu senti um impacto. E quando eu olhei para o lado, eu vi uns 2 caras correndo e um atirando, e foi uma confusão. Eu na hora não pensei muita coisa, saí correndo e disparada para minha casa. O meu portão de casa estava fechado, mas o portão da casa da minha tia, que é vizinha, tava. Eu entrei lá, parei para poder me esconder, né? Que eu não sabia até então o que, que tinha acontecido. Eu senti um impacto em mim, e quando eu olhei pro meu braço, eu vi um furo, um tiro tinha me atingido. E carai, velho, aquilo ali foi. Não dá nem pra descrever, não dá nem pra descrever. Tinha sido acertado por um tiro, uma bala perdida. Eu tava conversando com um amigo meu, dia de Réveillon, e puf, uma bala me acertou, né? Mas corri pra casa, consegui, né? Pelo menos não foi algo, podia ter sido uma tragédia, podia nem estar aqui hoje, realmente eu podia nem estar aqui hoje, mas por algum motivo consegui consegui me sair do local e fui. Meu pai saiu em disparada procurando o hospital para poder ser socorrido, e minha mãe aqui, a família entrou em desespero, lá eu levei um tiro, e aquela agonia. Não sei se dá para imaginar como é que foi, mas eu sei que depois que a gente foi pro hospital e eu fui liberado, né, fui atendido e tudo mais. Voltei para casa porque eu queria passar o final de ano com a família, com os amigos, e eu lembro que estava com o braço imobilizado, mas o tiro foi no braço, mas parece que afetou alguma coisa na cabeça, porque eu estava vendo tudo que eu estava progredindo, tudo que eu estava desenvolvendo, tudo que eu estava evoluindo naquele ritmo frenético, aquele ritmo super acelerado, que eu estava amando tudo que estava fazendo. Parou. Parou e foi foda, foi muito foda. Passei alguns meses sem poder usar meu braço. Eu tava vendo, minha vida mudou, meu braço tá aqui inútil, né? Não vou poder usar meu braço. E eu queria voltar à minha vida, eu queria voltar pro taekwondo, eu queria voltar a tocar bateria, eu queria voltar pro trabalho, eu queria voltar pra jogar bola, eu queria voltar pra minha vida ativa que eu sempre tive. Eu não conseguia imaginar vivendo de outra forma. Aquele momento foi algo bem, bem duro, foi bem complicado, né? Foi complicado para a família primeiro, porque foi um susto e tanto, e para mim porque
tudo parou, tudo parou. Eu passei um bom tempo sem, sem, sem contato com praticamente atividade nenhuma. De tudo que eu gostava de fazer, quase nada. Nisso, os médicos avaliaram e diziam que eu não podia fazer a cirurgia para retirada. A bala até hoje tá alojada no meu peito e parece que é para me lembrar disso pro resto da minha vida. Mas a deixa eu ver como é. Sim, quando fui, os médicos avaliaram e disseram, ó, a gente não vai fazer cirurgia no braço para poder remover o projétil porque pode ficar uma sequela e realmente você perder o movimento do braço ou ficar uma sequela muito grave. A gente vai ficar monitorando e se ela não ameaçar nenhum órgão, se ela não se movimentar e não afetar nada, não ameaçar nenhum órgão seu, dá pra você conviver tranquilamente, mas o movimento do seu braço só vai voltar se você fizer todo o tratamento, só depende de você. Aquilo ali pra mim foi algo que eu tinha que pensar e, porra, se depende de mim, eu queria minha vida de volta, eu tinha que cuidar disso, tinha que correr atrás. Então, passei meses fazendo fisioterapia para poder recuperar o movimento do braço e blá. E eu ansioso para poder retornar às minhas atividades, voltar à minha vida normal como era antes. Né? E pouco a pouco eu fui fazendo na base da teimosia, né? Porque eu queria voltar, eu queria a todo custo, eu queria voltar para o que eu estava fazendo antes, né? Fiz meses de fisioterapia, consegui recuperar os movimentos do braço, mas ainda o braço não estava 100% e eu ainda continuava, porra, eu quero minha vida de volta, velho, eu quero voltar para o taekwondo, quero voltar a tocar bateria, quero voltar a jogar bola, quero voltar a viver como eu vivia antes, né? E aí foi quando a primeira vez eu entrei numa academia de musculação e aí fui lá para fortalecer. O meu objetivo era fortalecimento do braço. Fui recuperar a força que o braço tinha perdido, né? Até porque antes disso eu tinha tentado voltar pro taekwondo, mas o braço não aguentava os treinos, não estava aguentando nada, não aguentava um golpe, não aguentava fazer uma defesa, enfim, tava um tormento. Aí eu resolvi, os médicos recomendaram fazer fortalecimento, né? A fisioterapia também me recomendaram, faz, ó, teu braço já voltou a movimentar, agora tu tem que fortalecer. E aí foi quando eu entrei na academia para poder ter orientação, para poder recuperar e aí ter minha vida de volta, né? Porém, aconteceu algo engraçado nesse período. Eu consegui recuperar meu braço, fui aos poucos retomando a minha vida como antes e quando vi que meu braço estava praticamente recuperado e eu estava conseguindo voltar a fazer todas as coisas, me veio o estalo na cabeça. Eu, porra, velho, isso aqui pode ajudar muita gente, eu quero trabalhar com isso aqui. Até então, ainda meu pai ficava no meu pé, enchendo, faculdade, vai cursar nada, e aí tá, sabe, aquele inferno todo. Mas eu tava trabalhando, pelo menos não tava em casa, enfim. E aí aquele estalo me fez pensar em realmente cursar educação física, porque eu estava pensando justamente naquilo que eu passei e vi que aquilo realmente podia ajudar muita gente. Aquilo podia ajudar muita gente, muita gente. E eu queria trabalhar com aquilo de toda forma. Porra, isso aqui é massa, isso aqui pode ajudar muitas pessoas e eu quero trabalhar com isso aqui porque eu achei muito foda. Então, larguei a academia e corri atrás da faculdade. Vamos entrar na faculdade, começar a estudar e foco total durante o curso até que eu me formei, né, e passei a trabalhar com isso. E aí eu resolvi abrir uma academia, não, na verdade não é uma academia, né, um centro de treinamento. E eu queria ter um local onde eu pudesse realmente ajudar pessoas que precisassem, né, de que através da prática de atividades físicas bem orientadas e tudo mais, eles solucionassem alguns problemas. Eu vi que ao longo da minha essa jornada que eu tive, a atividade física ela podia
ajudar várias pessoas diferentes de diferentes formas. Como eu falei na infância, me ajudou a quebrar um pouco mais a timidez. Já na adolescência eu estava aprendendo habilidades, atividades, podia até, não sei, ter se tornado atleta de alguma coisa. E quando aconteceu esse episódio comigo, realmente me ajudou também a poder retomar a minha vida enquanto era possível, né? E dependia só de mim. Eu percebi que dependia só de mim. Ah, então, depois daquilo ali, a cabeça mudou e eu realmente resolvia trabalhar com isso. É, Antes de ter entrado na academia, naquela fase ali da adolescência, voltando um pouquinho, né? Atrás no tempo, eu já tinha ido para umas outras academias aqui perto do bairro e tal, porque meu pai tinha ido para uma academia, mas eu até então não sabia nem o que era. Eu não sabia nem o que era musculação, não sabia nem o que era uma academia, não sabia nem o que era ambiente. Eu não sabia nem que o que eu já fazia era considerado atividade física. Nem sabia que eu já fazia, que o taekwondo era, que jogar bola era, que andar de bike era, que skate era. Pra mim era só brincadeira, só passatempo, fazer amizades, e, enfim, eu não tinha noção da dimensão que a coisa toda tinha. Mas eu naquela fase ali, querendo conhecer tudo que eu pudesse, fui na academia pela primeira vez, mas não tive como é? Não tive aquela conexão com o ambiente, né? Tentei uma vez e na época o objetivo era poder, vamos lá para treinar para ficar fortinho e tal, vai malhar porque tu cresce, porque eu sempre fui muito magro e isso parece que não mudou até hoje, mas eu era curioso, eu queria ver o que é que acontecia, né? Se todo mundo fala disso, vou lá ver o que é que acontece. E fui pra academia, mas aí eu treinava, mas enfim, eu não queria estar lá, eu queria fazer uma coisa mais dinâmica, mais livre, eu queria estar vagando pelo mundo, me divertindo com meus amigos, porque eu não conseguia entender aquilo ali ainda. Fui uma primeira vez, fui uma segunda, fui uma terceira, chegaram a me dizer que meu corpo não mudava, eu ia ser magro pro resto da vida, mas uma coisa que eu percebi foi que naquela época não tinha alguém para me orientar e vai devagar porque as coisas são são lentas, não é assim que tu vai entrar hoje e no passo de mágica tu vai transformar, vai ficar fortão, vai, enfim, eu não sabia disso. Eu era um aluno curioso que estava querendo experimentar as atividades que tinha disponíveis para poder saber o que é que dava. E depois do evento do tiro no braço, quando eu estive numa outra academia que realmente me orientaram e me ajudaram a poder retomar o que eu queria, né? O objetivo que eu queria era poder recuperar o movimento do meu braço, fortalecer para poder voltar para o taekwondo, né? Porque eu tinha que aguentar as pancadas nos treinos, nas lutas, nas competições, e foi quando tive o estalo e eu percebi a dimensão da coisa toda. E então, quando eu estava durante na faculdade, eu saí de uma academia pensando que na faculdade eu vou aprender a ensinar um monte de gente a puxar ferro, eu vou saber posição de músculo, isso, aquilo, outro. Mas aí eu fui surpreendido porque na faculdade eu comecei a enxergar a coisa de outra forma. Eu comecei a perceber que tudo o que eu fazia, todas as outras atividades que eu fazia poderia ajudar outras pessoas. Porque eu, particularmente, não sou muito fã da musculação, mas hoje como profissional eu entendo a importância dela, mas eu via que não era todo mundo que queria estar ali. Não era todo mundo. Tinha muita gente que queria estar fazendo outra coisa, assim como eu. Queria estar fazendo uma luta, queria estar fazendo dança, queria estar pedalando, queria qualquer outra opção, menos estar lá enfiado. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado, que tava não vou dizer errado, talvez eu tenha me expressado mal, mas era como se estivesse faltando algo. E eu sentia isso também. Essa coisa de, vai pra academia pra mudar teu corpo, pra emagrecer, pra
poder ficar mais forte e como a gente conhece hoje, que é toda a mídia fala, aquilo ali não me enchia os olhos, aquilo ali não me atraía, não me fazia ter vontade nenhuma de estar lá dentro. A única coisa que me fez ficar realmente dentro foi a minha situação, que eu tinha que recuperar meu braço. Porém, depois do braço recuperado, eu queria testar. Eu gostava de testar, eu queria saber se realmente saiu ou não. Isso, o pessoal nas academias lá perto do meu bairro disseram que eu não, não mudaria nada, ia ser magro pro resto da vida. Mas eu estava em um outro lugar, recebi um tratamento totalmente diferente e recebi orientação e eu queria testar para ver até onde eu conseguia chegar. E consegui chegar. Hoje não, né? Hoje não, mas na época a carcaça saiu e eu, caramba, velho, realmente sai, ó. Aqueles filhos da puta lá estavam mentindo pra mim, dizendo que eu ia ser um mago pro resto da minha vida. Mas foi a como eu digo, a percepção de ver que realmente a mudança acontecia e dependia de mim, tanto para a recuperação do meu braço, tanto para a carcaça sair, como se diz, tanto para poder a graduação no taekwondo, porque isso é uma coisa que as artes marciais têm, que é muito foda, é algo que não tem atalho, velho, tu tem que treinar e tem que se desafiar até conseguir chegar lá. E eu queria isso, a todo custo eu queria. Mas pera aí que eu me perdi um pouquinho. Sim, na faculdade, depois de ter vivido isso na última academia e visto que recuperei o braço e consegui ter realmente um resultado muito legal quando se fala na parte estética, eu resolvi entrar na faculdade e a faculdade foi explodindo minha cabeça e um monte de ideia vindo e eu realmente quero trabalhar com isso, eu quero abrir uma academia, mas eu não queria fazer uma coisa igual a o que já tinha, né? Eu queria fazer algo que fosse realmente diferente. E aí eu comecei a pensar, e estudar, e pesquisar, e rodando para um lado, para o outro. Eis que eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia e comigo funcionou muito bem. Eu criei como eu sempre fui aficionado por jogos desde criança, eu queria estar jogando o tempo inteiro, eu queria estar na frente do videogame ou na frente do computador, ou até mesmo produzindo jogos, como eu disse, aprendendo a fazer para entender como é que funcionavam os mecanismos e ver se conseguia criar alguma coisa legal. Eu criei um jogo onde a gente é o personagem principal, é o personagem que evolui, né? Mas isso aqui a gente vai falar um pouco depois. Só que de toda essa minha jornada até hoje, não sei se foi bem confuso, mas enfim, eu tenho que gravar o vídeo. Mas hoje, depois de todas essas experiências que eu tive, hoje eu vi que tem pessoas que querem sair do sedentarismo, mas não, as opções que são apresentadas não são tão legais para eles, não atraem eles. Eles preferem continuar do jeito que estão até que aconteça algum problema de saúde e ele seja forçado a fazer algo mesmo que ele não goste para poder se manter bem. Então eu pensava em criar, eu realmente pensei em algo que pudesse trazer novas possibilidades para as pessoas, para poder incentivarem, se sentirem incentivadas e motivadas a não serem mais sedentárias e se manterem em constante atividade física. Como eu disse, isso pra mim, né, tem funcionado desde que quando eu comecei, isso tem funcionado muito bastante. E hoje eu quero tentar trazer mais pessoas para dentro desse mundo, esse mundo diferente, esse mundo que está aqui dentro da minha cabeça, e eu vou tentar, como eu digo, apresentar para vocês, né, de uma forma mais aprofundada daqui para frente, né? Eu só queria tentar. Era o meu primeiro vídeo, isso aqui era um vídeo para destravar, mas hoje o meu desejo é realmente tentar ajudar as pessoas que querem deixar de ser sedentárias,
que até outras que já são e não não se sentem tão motivadas com o que está sendo oferecido, e talvez isso possa ajudá-las a continuar e quem sabe chegar até nos objetivos que elas querem. Mas o meu objetivo principal, Laio, que está falando aqui nesse vídeo, é tentar trazer o máximo de pessoas para o mundo da atividade física e combater o sedentarismo com todas as forças que eu puder, de toda a energia que eu ainda tiver até lá. Mas eu não sei se vai dar, se não vai. Eu só queria uma coisa cedo que eu só tinha que fazer. Então estou tentando começar agora e vamos ver o que é que a gente vai acontecer, né? Eu quero agora aproveitar que a gente está com essa coisa de digital e tá na internet e tentar encontrar pessoas que talvez pensem da mesma forma que eu e não sei se vão achar legal, né? Mas o nosso momento é realmente o sedentarismo é uma condição que, além de prejudicar a gente na parte da nossa saúde, ele afeta a gente na nossa própria vida. E foi aí também essa perspectiva que mudou na minha cabeça quando eu resolvi é, é, começar a trabalhar na área, né? Eu trabalhava como eu trabalhava com meu pai e tal, mas chegou um ponto onde aquilo ali também já não me motivava, começava a desgastar, eu não queria, não tinha ânimo nem pra poder levantar pra ir. Era massa, uma grana legal, um trabalho de boa e tal, mas aquilo ali não era, não era o que eu tava querendo fazer, né? Então, depois que eu passei o que passei e senti aquilo ali, eu percebi que disse, tá errado, eu tenho que tentar fazer alguma coisa e não é ninguém que vai fazer por mim. Assim como os médicos disseram, teu braço volta e só depende de você. Eu sei, minha vida só vai ser do jeito que eu quero se eu fizer o que eu quero fazer, né? Então agora eu quero realmente ajudar pessoas a vencerem o sedentarismo e eu conto com a ajuda das pessoas que estiverem seguindo para tentar espalhar essa ideia que daqui a alguns dias eu vou trazer para vocês aqui. Não sei mais o que falar. Tá bom. Bom, galera, valeu aí. Espero que não tenha tomado tanto tempo, né? O vídeo foi improvisado, como eu disse. Mas, tchauzinho.